Olá, prezados! Tudo bem? Vamos para a nossa segunda parte sobre fisiologia sanguínea quando tratamos de leucócitos. Para tanto, vamos falar um pouquinho de fagocitose. Quando a gente fala de fagocitose, nós falamos de uma célula fagocítica que, para envolver um patógeno, ela lança pseudópodes. Esses pseudópodes, ao englobar esses patógenos por endocitose, vão gerar um vacúolo. Este vacúolo vai se fundir ao lisossomo. E ao se fundir aos lisossomos, esses compostos tóxicos, essas enzimas lisossômicas aqui, elas vão destruir este patógeno. E os restos desse patógeno, então, vão ser excretados por exocitose. Agora, uma coisa importante é de que os fagócitos eles devem ser muito seletivos em relação ao material que eles vão fagocitar. Porque se isso não acontecer, nós vamos começar a digerir células do nosso próprio corpo. Mas o nosso corpo ele tem superfícies lisas que são naturais e isto vai fazer uma resistência a essa fagocitose. Nesse sentido, superfícies mais ásperas têm maior tendência a sofrer fagocitose. Além disso, os revestimentos proteicos naturais do corpo humano repelem esses fagócitos. E quando esses fagócitos vão tentar englobar uma membrana bacteriana, por exemplo, vários anticorpos vão se aderir a ela, tornando especialmente suscetível a essa fagocitose. Isso nós vamos ver com detalhes daqui a pouquinho, ok? Bom, é importante nós entendermos que os macrófagos são fagócitos mais potentes do que os neutrófilos. Esses macrófagos conseguem englobar partículas grandes como, por exemplo, uma hemácia inteira e até mesmo o parasita da malária. Já os neutrófilos não são capazes de fagocitar partículas maiores do que bactérias. Bom, pensando nesses macrófagos, o que é importante entender? Que após eles ingerirem e digerirem esses antígenos moleculares ou celulares, fragmentos desse antígeno vão ser inseridos na membrana. Vejam aqui essas pontinhas e elas estão começando a aparecer aqui nessas regiões. Ou seja, eles vão fazer parte do complexo proteico da superfície do nosso macrófago. Desta forma, essas células vão exercer um papel fundamental no desenvolvimento dessa imunidade adquirida. Bom, é necessário que nós entendamos quimiotaxia, ou seja, quando um tecido fica inflamado, acaba ocorrendo que diversos produtos vão causar essa quimiotaxia. Esse quimiotaxia é um chamamento de outras células de defesa. E quais são esses produtos? Produtos degenerativos de tecidos inflamados, toxinas bacterianas e virais, inclusive produtos das reações do complexo do complemento, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, além de produtos derivados das reações da coagulação sanguínea. Vamos dar uma olhadinha nesse videozinho aqui e entender como a coisa funciona. Vejam, aqui nós temos bactérias liberando informações. Essas informações vão gerar citocinas inflamatórias, que vão gerar quimiotaxia, ou seja, um chamamento das nossas células de defesa, nesse caso aqui, um neutrófilo. Esse neutrófilo vai rolar por sobre a membrana, vai se aderir a um receptor, vai entrar via diapedese e chegar ao tecido, e a partir de então vai gerar fagocitose desses patógenos. Bom, gente, além disso, essa fagocitose é um evento mediado por receptores. Vejam que este patógeno tem
tem seus antígenos e aqui nós temos receptores nessa membrana. Desta forma, isso vai assegurar que somente partículas indesejáveis sejam ingeridas pelos nossos fagócitos. Todavia, nem toda substância estranha ao nosso corpo pode ser imediatamente reconhecida pelos fagócitos. Alguns patógenos não apresentam estes marcadores. Quando isso acontece, as bactérias passam a ficar rotuladas com uma cobertura de anticorpos. Para quê? Para que o nosso fagócito reconheça esta molécula estranha. E quem faz este envoltório? São as opsoninas, são anticorpos que vão marcar essas bactérias. Bom, além disso, gente, as partículas, a partir do momento que são ingeridas e digeridas, vão ser aqui vinculados aos fagossomos e este conteúdo que tem dentro dos lisossomos, eles possuem enzimas e agentes oxidantes. Quais são eles? Por exemplo, peróxido de hidrogênio, óxido nítrico, inclusive o ânion superóxido. Bom, onde nós encontramos esses macrófagos? Nós vamos encontrar vários macrófagos na pele. Vejam que eles já estão aqui na pele. E a partir do momento que há uma lesão, imediatamente estes macrófagos aqui já começam, inclusive, a se dividir in situ. E passam, então, a formar novos macrófagos para poder, então, degradar estas partículas estranhas que estão entrando aqui. Além disso, gente, nos diversos linfonodos do nosso corpo, os macrófagos eles ficam revestindo os seios dos linfonodos e vão fagocitar qualquer partícula para que impeça essa disseminação pelo corpo, lembrando que o nosso sistema linfático ele é muito extenso, tá? Além disso, gente, os pulmões, lembrem que nós respiramos constantemente e os pulmões são uma grande porta de entrada de micro-organismos invasores. Nesse sentido, existem muitos macrófagos nos alvéolos pulmonares. Dessa forma, se uma partícula ela não é digerível, esses macrófagos vão gerar uma cápsula de célula gigante ao redor deste ser para que possa ir dissolvendo eles aos poucos. Isso acontece, por exemplo, com o bacilo da tuberculose. Além disso, gente, as células de Kupffer, que fazem parte dos sinusoides hepáticos, lá no trato gastrointestinal, existe uma porta de entrada muito grande de bactérias que advêm dos alimentos. Lembrando que a partir do momento em que a digestão e a captação desse conteúdo digerido lá no intestino delgado para o sangue, o primeiro local que o sangue migra é justamente para o fígado. Então, antes de cair na circulação geral, esse sangue ele vai passar por esses sinusoides que estão muito revestidos por macrófagos aqui nessas células de Kupffer. Tá? Além disso, o baço e a medula, se os invasores chegarem até a circulação geral, vários macrófagos, tanto do baço como da medula óssea, vão formar uma barreira para que nada aconteça. Bom, vamos entender um pouquinho de inflamação. Gente, a inflamação é uma reação característica da nossa imunidade inata, dessa imunidade que nós nascemos com ela. E elas são geradas pelas citocinas e passam a ter 3 papéis fundamentais. Primeiro, atração, ela atrai células imunitárias e mediadores químicos para esse local.
Segundo, faz uma barreira física que vai retardar a disseminação da infecção. Além disso, vai promover um reparo tecidual, uma vez que a infecção esteja sob controle. Então, desta forma, se houver a resposta inflamatória, ela vai ser gerada por esses macrófagos teciduais que vão ativar aqui essas citocinas. Essas substâncias, elas vão atrair outras células imunitárias. Vejam, nós estamos gerando informação para que outras células imunitárias possam migrar para esta região, fazendo com que haja um maior poderio de defesa naquele local. Bom, gente, quando é gerada uma inflamação, é gerado um negócio chamado emparedamento da inflamação. Para quê? Para que haja um isolamento da área lesada nesses tecidos ao redor. O que é feito, então? Os espaços teciduais, os vasos linfáticos, eles são bloqueados por coágulos de fibrinogênio. E esses coágulos de fibrinogênio, eles vão retardar a disseminação de bactérias ou produtos tóxicos. Porém, a intensidade do processo inflamatório ele é proporcional ao grau de lesão tecidual. Vejam que interessante, o Staphylococcus ele gera uma grande inflamação. Então, nesse caso, o emparedamento é rápido. Por outro lado, o Streptococcus ele gera pouca inflamação, o que faz com que haja um emparedamento lento. Mas vejam que loucura, porque neste caso o emparedamento é mais lento, vai haver maior reprodução e disseminação, o que pode inclusive levar à morte. Bom, aqui é importante a gente entender algumas coisas. As linhas de defesa do corpo, elas iniciam com as barreiras físicas do corpo. Quais são elas? Pele, muco protetor que reveste os tratos gastrointestinal e urogenital, e o epitélio ciliado do trato respiratório. Isso quando nós temos barreiras físicas. Agora, quando nós vamos falar da nossa barreira imunitária, aí nós vamos ter uma primeira linha, que vão ser os macrófagos, porque eles vão agir em minutos. A segunda linha passa a ser os neutrófilos, que vão chegar à área inflamada em torno de 1 hora, devido à quimiotaxia que nós vimos há pouco. E, inclusive, a gente vai gerar neutrofilia. Essa neutrofilia é um grande aumento do número de neutrófilos no sangue, podendo aumentar de 4 a 5 vezes o número de neutrófilos, tá? Depois disso, nós temos a terceira linha de defesa do sistema imunitário, que são esses monócitos, que são umas células imaturas em baixa quantidade, mas que elas vão levar de 8 a 10 horas para aumentar o volume quando estão no tecido, até adquirir a capacidade completa de um macrófago e gerar, então, essa fagocitose. E a quarta linha de defesa finalmente passa a ser esse aumento da produção de granulócitos e monócitos pela medula óssea. Isso leva de 3 a 4 dias para atingir o estágio de deixar a medula óssea, tá? Se nesse caso, o estímulo for mantido na medula óssea, isso passar de meses ou anos, as células elas passam a ter intensidade de 20 a 50 vezes o seu normal, ok? E finalmente, gente, quando a gente fala de pus, a formação de pus ocorre da seguinte forma: após haver o englobamento de um grande número de bactérias, vários neutrófilos e vários macrófagos acabam morrendo. Nesse sentido, após vários dias, passa a haver uma cavidade escavada nesse tecido inflamado. Essa cavidade vai conter, então, porções variadas de tecido necrótico, de neutrófilos, de macrófago mortos, inclusive de líquido tecidual. Essa mistura aqui, finalmente, então, é chamada de pus e ele é reabsorvido em pouco tempo pela linfa. Certo, gente? Tá aqui a segunda parte. Em breve volto com a próxima parte sobre
sistema, os leucócitos. Um abraço e até breve.